final de semana é falar sobre a missão da igreja, ou a igreja na missão de Deus. E eu acho que não há nada mais lógico para nós usarmos aqui do que o livro de Atos, porque Atos é o livro que fala da igreja no seu princípio e de todo o avanço que a igreja tem a partir ali de Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus dá uma promessa clara para os seus discípulos, até quando Paulo trabalha incansavelmente para estabelecer igrejas em toda a região ali. Mas antes de nós entrarmos diretamente, eu queria lembrá-los dessa promessa que Jesus faz aos seus discípulos. Um pouco antes, ali nos evangelhos, nós vamos ver os discípulos sendo desafiados por Jesus, sendo impulsionados por Jesus para fazer outros discípulos, para ensinar, para batizar, para que as nações pudessem conhecer. Mas é um pouco antes da sua subida aos céus, em Atos capítulo 1, verso 8, que ele chama os seus discípulos e diz: olha, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, nós vemos isso acontecendo. O texto diz que eles estavam reunidos, adorando ao Senhor, e de repente veio um vento, e não era um vento qualquer, era o vento do Espírito Santo. Eles passaram a falar em outras línguas, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, ou seja, a promessa de Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, se cumpre ali no Pentecoste. O Espírito Santo é derramado, e o primeiro sinal do poder de Deus é manifestado ali, quando Pedro prega na sua própria língua, e mais de 12 etnias diferentes ouvem o evangelho na sua própria língua. O primeiro milagre, a primeira ação do Espírito Santo é fazer com que Pedro possa ser entendido na língua de cada um que está ali. Se você estudar um pouco mais a fundo o evento do Pentecoste, você vai perceber que ali havia persas, ali havia árabes, ali havia gregos, ali havia judeus, ali havia uma infinidade de etnias diferentes, cerca de 12 etnias estavam presentes ali, cada um ouvia o evangelho, a pregação de Pedro na sua própria língua. E é a partir disso que a igreja se estabelece. É a partir daquele momento onde nós tínhamos ali cerca de 120 discípulos, a igreja passa por um crescimento, vai para 3.000 pessoas que se convertem naquele evento de Pentecoste. E aí você tem então o estabelecimento da igreja como nós conhecemos nos dias de hoje. E o que eu quero conversar com vocês nessa noite, começando a nossa conferência missionária, para a gente entender o papel da igreja na missão de Deus, é entender as características da igreja que é missionária, porque a igreja que nasce em Atos é uma igreja missionária, é uma igreja que faz com que o evangelho avance, é uma igreja que faz com que o evangelho se propague de Jerusalém até os confins da terra. Mas existem características, existem situações daquela igreja que nós hoje precisamos olhar, observar e absorver para nós como igreja, para que a gente também seja uma igreja que responde positivamente o chamado de Deus para sermos testemunhas entre todas as nações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 42 até o verso 47. Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. É um pequeno relato que Lucas vai nos dar do dia a dia dessa igreja que acaba de surgir. Atos 2, 42 e 47 diz o seguinte: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Venderam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero ler esse texto novamente, mas agora quero usar a versão da Bíblia, a Mensagem, do Eugene Peterson. O texto diz o seguinte: naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via, e todos os dias o número deles aumentava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Quais são as marcas de uma igreja missionária nos dias de hoje? Quais são as marcas de uma igreja que nós podemos olhar e dizer, essa igreja é relevante nos dias de hoje, para a sua comunidade, para a sua cidade, para o mundo? Porque o mundo precisa de igrejas que sejam relevantes. Quando nós olhamos para esse texto, a gente pode observar alguns elementos fundamentais, cruciais da vida dessa igreja, que podem nos ajudar a sermos uma igreja relevante nos dias de hoje. Quando nós pensamos na igreja, e aqui eu quero falar da igreja local, mas não da igreja local enquanto instituição, mas da igreja, eu e você, como corpo de Cristo. Quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos entender que a igreja é o meio pelo qual Deus escolheu levar o evangelho para o mundo, mas a igreja também é o alvo da ação missionária que nós exercemos. Ou seja, a igreja tem a responsabilidade de levar o evangelho, mas levar o evangelho aos não alcançados significa ver uma igreja crescendo e acontecendo no meio desses povos. A igreja de Jerusalém aqui, nesse sentido, ela possui algumas marcas que mudaram o mundo à sua época, que transformaram o mundo à sua época e precisam nos servir de exemplo. Quando nós olhamos para o verso 42, o verso 43, nós vamos perceber, primeiro, que essa igreja era centrada na palavra e na oração. Meus irmãos, não existe igreja missionária se não houver uma igreja centrada na palavra e na oração. Boa parte da nossa ação missionária deveria ser centralidade na palavra e centralidade na oração. Verso 42 diz que havia uma perseverança doutrinária nessa igreja. Eles não se deixavam ir de vento em vento, eles não se deixavam ir de púlpito em púlpito, mas eles estavam firmados, eles estavam alicerçados na palavra de Deus. A palavra de Deus era o que guiava o dia a dia deles. Por isso não é de se estranhar que quando eles ouvem a palavra de Jesus dizendo, vocês precisam ser testemunhas de Jerusalém até os confins da terra, isso esteja impregnado no coração daquela igreja, porque eles levam a sério a palavra de Jesus, eles levam a sério os ensinamentos de Jesus, eles levam a sério aquilo que Jesus está dizendo. E quando nós olhamos aqui no grego, a ideia é uma fidelidade firme, obstinada. Ou seja, aquela igreja é obstinada pela palavra de Jesus. Nós precisamos ser pessoas obstinadas pela palavra de Jesus. Jesus disse para fazer, nós fazemos. Jesus nos comandou fazer alguma coisa, nós temos que fazer. Não havia dúvida no coração deles, não havia algo que pudesse desviá-los de alguma forma. Mas ainda no verso 42, nós vamos perceber que havia perseverança na oração.
O texto diz que eles viviam essa vida de comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Uma igreja missionária é uma igreja que ora pelos povos, ora para que Deus se manifeste entre os povos, ora pelos missionários, ora para que a palavra de Deus se espalhe. Verso 43 diz que em cada alma, em cada pessoa daquela igreja, havia temor do Senhor. Eles sabiam quem Deus era, e por saber quem Deus era, eles levavam muito a sério o mandamento de Jesus. No verso 43 também vai nos dizer que havia uma intervenção extraordinária de Deus por meio dos apóstolos. Havia curas, havia milagres. O poder de Deus que havia sido derramado em Pentecostes um pouco antes continuava atuando naquela igreja. Uma igreja firmada na palavra, uma igreja que ora, uma igreja que tem temor ao Senhor, uma igreja que experimenta a intervenção extraordinária de Deus na vida daquela comunidade. E eu te pergunto, uma igreja que faz ou que tem essas características, o que pode dar errado ali? Nada. Absolutamente nada. Mas Lucas, ao relatar essa igreja, não fala só sobre a centralidade daquela igreja, na doutrina, na palavra, na oração, no temor ao Senhor. Ele fala também que aquela igreja, ela valoriza a comunhão. Aquela igreja caminha junto. Aquela igreja olha os seus alvos, olha a sua tarefa enquanto igreja, e fala, isso não é algo para uma pessoa, não é algo para outra pessoa, mas é algo que Deus estabeleceu para nós, enquanto comunidade de fé, enquanto igreja. Eu vi, ouvindo César falando sobre o desafio missionário que vocês têm, isso não é um alvo para algumas pessoas, esse é um alvo para a igreja, e como igreja que vive em comunhão, uma igreja que vive unida, uma igreja que olha o chamado e a grande comissão de forma comunitária, precisa nos levar a entender que isso é um chamado para todos nós. Naquela igreja, no verso 42, no verso 44, no verso 46, nós vamos ver que os crentes tinham prazer de estar juntos. Qualquer motivo para estar junto era uma celebração. Qualquer motivo era motivo para fazer alguma coisa juntos, seja no templo, ou seja, nas casas. O texto diz que eles adoravam ao Senhor, eles participavam, reuniam-se no templo, mas também faziam isso nas casas, no partir do pão. A comunhão é vivida ali de uma forma intencional, de uma forma que todo mundo participa daquilo que Deus está fazendo. Verso 44 ao verso 46 diz que os crentes eram sensíveis a ajudar os necessitados. O texto diz que aqueles que tinham alguns bens, vendiam seus bens, depositavam aos pés dos discípulos para atender às necessidades que ali existiam. E é interessante porque às vezes a gente não compreende os reais motivos que estão por trás da história. Nós precisamos lembrar que em Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Muitos deles, como eu disse, gregos, árabes, samaritanos, persas, que vieram de outras regiões para Jerusalém para adorar, pelo menos 12 etnias, que estavam ali presentes no dia que Pedro pregou. E foram tocados pela pregação de Pedro, foram alcançados pelo Espírito Santo, deixaram tudo para trás e ficaram em Jerusalém para participar dessa igreja. Muitos deixaram seus empregos, muitos deixaram seus afazeres, e agora tinham necessidades. Então quando Lucas está dizendo que os crentes ali, aqueles que tinham recursos, colocavam os recursos à disposição dos discípulos para atender às necessidades, é exatamente sobre isso que Lucas está dizendo. Porque agora há uma igreja de 3.000 membros, que precisa ser cuidada,
que precisa ser acolhida, que precisa viver e vivenciar essa comunhão, não só uma comunhão com Deus, mas uma comunhão com os irmãos, e os discípulos ali estão dispostos a participar. Eles compartilham aquilo que eles têm, eles compartilham o Senhor Jesus, eles compartilham o mesmo amor por Deus, eles compartilham o mesmo desejo de adorar a Deus, eles compartilham as mesmas lutas, mas eles também compartilham as mesmas vitórias. Eles compartilham o mesmo trabalho de viver para Ele, para o Senhor. Eles compartilham a mesma alegria de comunicar, de pregar e de anunciar o Evangelho. Aquela igreja, uma igreja que vive a comunhão do Evangelho. Mas aquela igreja é uma igreja que leva o culto a Deus a sério. Verso 46 e verso 47. Os crentes daquela igreja permanecem unânimes na casa de Deus. Como eu disse antes, toda reunião é um bom momento para a gente estar junto diante de Deus. O louvor daquela igreja é constante, verso 47. A alegria daquela igreja, ela é ultra circunstancial. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, eles estão ali perseverantes na casa de Deus, adorando a Deus, orando a Deus, aprendendo acerca da palavra de Deus. Eles levam o culto a Deus a sério. E aí, quando você olha para uma igreja que é centrada na palavra, quando você olha, centrada na palavra e na oração, quando você olha para uma igreja que valoriza a comunhão, quando você olha para uma igreja que leva o culto a Deus, o se doar a Deus como culto, algo a sério, não é de se admirar que Deus age através dessa igreja, que Deus opera através dessa igreja, que o Evangelho avança através dessa igreja. Verso 47 diz que aquela igreja, centrada na palavra e na oração, que valoriza a comunhão, que leva o culto a Deus a sério, aquela igreja é admirada pela sociedade. Aquela igreja é admirada pela sociedade. Por causa do seu estilo de vida, pelo modo com que eles vivem, verso 47 diz que eles contam com a simpatia do povo. Como nós precisamos nos dias de hoje, uma igreja que conte com a simpatia do povo. Eu acho interessante, quando eu estou num culto, e aí você está ali no culto, pregando, adorando, e daí daqui a pouco aparece ali no projetor assim, proprietário do carro X, placa, CIL, tarará, 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 comparecer ao local. Normalmente é porque o proprietário do carro X, da placa CIL, parará, 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 o infeliz do irmão estacionou em frente ao portão do vizinho. E eu fico me perguntando, como nós queremos ter simpatia do povo, se as nossas ações são ações equivocadas. As pessoas olham para nós e dizem assim, eu quero ser qualquer coisa, menos crente igual ele. Não é o caso dessa igreja. Nessa igreja, as pessoas estão olhando para os crentes, estão dizendo assim, o que eu faço para ser igual a esse povo? Aonde eu preciso ir? O que eu preciso aprender? Que palavra eu preciso ouvir? Porque eu quero ser igual a essas pessoas que estão nessa igreja. Eles contam com a simpatia do povo. E pela ação soberana de Deus, eles experimentam um crescimento numérico diário. Você já parou para pensar nesse texto? Diariamente o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, na pior das hipóteses, aquela igreja tinha todo ano 365 novos membros. Na pior das hipóteses. Na melhor, num dia converte 3.000. Gente, nós precisamos parar para pensar nisso. Uma igreja que é centrada na palavra e na oração,
que vive comunhão, que leva o culto a Deus a sério, que tem simpatia do povo. Essa igreja não tem como dar errado. Essa igreja cresce e cresce diariamente. Todo dia o Senhor acrescentava pela ação soberana de Deus. O ano passado eu fui convidado para ir participar de uma reunião de líderes lá nos Estados Unidos. Fui convidado pelo pastor Rick Warren para participar de um evento lá. Não sei o que eu estava fazendo lá, não sei de onde eles acharam meu nome, mas acharam. Eu me senti privilegiado, e eu não tenho como descrever aquela igreja. É uma igreja de 48 mil membros, uma igreja absurda, não só na sua membresia, mas na sua estrutura. Pra vocês terem uma ideia, eles têm um rancho, que eles receberam 200 pastores em suítes individuais. É um negócio... E aí, quando você chega lá, você fica assim meio abobalhado mesmo, né? Nossa, mas isso aqui deve custar muito dinheiro, mas isso aqui não sei o quê. E você fica meio assim. E aí, dos 200 pastores, também não sei porquê, ele convidou 10 pastores, 10 líderes para jantar com ele. E eu estava lá. E aí ele falou assim: vocês ficam olhando para tudo isso aqui, fica tudo igual uns bobos aqui de boca aberta. E a gente estava mesmo. O problema de quem olha para Southback, que é a igreja dele, não sabe como isso aqui começou. E eu quero contar para vocês como isso aqui começou. Nós éramos há 40 anos atrás, ele contando, nós éramos há 40 anos atrás 3 casais na sala da minha casa. E nós decidimos que íamos para o sul da Califórnia para alcançar as pessoas ali com o Evangelho. E nós começamos a fazer essa reunião em casa. E decidimos que íamos estudar o livro de Atos. E um dia, os 3 casais juntos, nós estávamos ali estudando o livro de Atos, Atos do capítulo 2, verso 42 ao verso 47. E aí nós lemos o verso 47 que dizia: o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Um olhou para a cara do outro, o outro olhou para a cara do um e disse assim: é essa oração que nós vamos fazer. Senhor, acrescenta diariamente na nossa igreja aqueles que o Senhor quer salvar. O ano passado, ano retrasado, na verdade, ele deixou o pastorado da igreja, e ele falou assim: eu não aguentei, e pedi para a minha secretária fazer o cálculo entre a nossa igreja sede e as outras igrejas, quantas pessoas ao longo de 40 anos, dos 3 casais, 6 pessoas, ao longo dos 40 anos, vieram fazer parte da nossa comunidade, da nossa igreja. E eles fizeram a conta e dava pelo menos mais de um por dia, em 40 anos. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E aí então, o pastor Rick disse o seguinte: outro dia, a gente estava estudando, e a gente estava lá em Mateus, e lá disse: ir de fazer discípulos de todas as nações. E ele disse: nossa igreja vai fazer discípulos de todas as nações. No dia que eu estava lá no culto, eles estavam enviando missionários 194, para a nação 194, eles têm missionários, eles têm mais que 194 missionários, mas naquele dia eles estavam completando a oração de 40 anos atrás. Hoje eles têm missionários em todos os países do mundo. Às vezes nós temos 2 extremos. Nós temos a numerolatria, a gente ama números, mais gente, e a gente se perde nesse negócio, e às vezes a gente tem numerofobia, a gente tem medo que a igreja cresça. Mas se a igreja crescer, vai ficar sem graça, eu não vou mais conhecer meus irmãos. Eu estou vivendo isso lá em casa, né? A gente, os nossos filhos, aliás, a parte bonita da família não veio por um motivo, né? Eu tenho um filho terminando o TCC, está quase igual eu, careca, perdendo os cabelos por causa do TCC. Eu tenho uma esposa que cuida dos missionários e está acompanhando a chegada de um missionário que está chegando no Quênia hoje. E eu tenho uma filha que está num programa de juventude lá da igreja. E a gente está vivendo essa crise lá com a nossa filha, porque ela participa de uma célula e a célula vai multiplicar, e ela está em crise. Eu falei: filha, isso é bom, quer dizer que tem mais adolescente que se converteu, e agora tem que
tem outro grupo, não, pai, mas meus amigos e tal. Isso é o que eu chamo de numerofobia, medo de crescimento. Então nós não podemos ter nenhuma coisa e nem outra. Mas aquela igreja, ela cresce em números, ela cresce diariamente, ela cresce por adição de vidas salvas, ela cresce por ação divina. Veja só, Atos capítulo 1, verso 15, são 120 membros. Atos capítulo 2, verso 41, são 3.000 membros. Atos capítulo 4, verso 4, são 5.000 membros. Atos capítulo 5, verso 14, o diácono faltou e parou de contar. Porque daí o texto diz que uma multidão é agregada à igreja. Pararam de contar, não dava mais. Atos capítulo 6, verso 17, o texto diz o seguinte: e o número de discípulos foi multiplicado. Minha pergunta para você é: quanto é uma multidão vezes 2? É o número dos discípulos. Atos 9, 31, a igreja se expande, agora da Judéia para Galiléia e para Samaria. E Atos capítulo 16, as igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro, conhecido da época. Percebe? É aquela igrejinha de 120 membros, ali, centrada na palavra e na oração, vivendo em comunhão, levando o culto a Deus a sério, tendo simpatia do povo. É essa igreja que em Atos capítulo 16, verso 5, está estabelecendo igrejas em todo o mundo conhecido da sua época. 120 para todo mundo. A gente sabe, o apóstolo Paulo é parte dessa história. E Paulo, ao longo da sua caminhada, ele quer chegar até os confins da terra. Ele diz: olha, eu tenho feito de tudo para que o evangelho seja pregado, aonde Cristo ainda não foi conhecido, anunciado. Ou seja, eu estou indo na direção daqueles que nunca ouviram. Eu estou indo na direção daqueles que têm pouco ou nenhum acesso ao evangelho, e domingo de manhã nós vamos falar sobre isso. Aliás, a minha dica para você é que você não perca nenhum dos nossos encontros, porque vai ser uma sequência. Estamos começando no começo de Atos, vamos lá para o final, não tão para o final, mas vamos para lá. O apóstolo Paulo é fruto dessa igreja, é fruto desse trabalho missionário que começa aqui, e agora como missionário ele quer chegar até os confins da terra. Alguém lembra aonde Paulo queria chegar? Antes de morrer, Paulo estava querendo chegar num país. Alguém lembra qual? Está fácil, porque ele está aqui. Paulo está querendo chegar na Espanha. A gente sabe da história, ele não chega na Espanha. Ele é preso, ele acaba morrendo em Roma, ele não cumpre, ou ele não consegue dar cabo àquilo que ele está planejando. Agora a grande pergunta é: por que Paulo está querendo ir para a Espanha? Você já parou para pensar nisso? Eu tinha essa pergunta na minha cabeça por muitos anos, até recentemente, conversando com um amigo que é espanhol, aliás, que mora na Espanha, e ele me disse assim: Paulo, existe um lugar na Espanha chamado Cape Finestre. Depois você procura lá no Google, agora não, depois você procura lá no Google, Cape Finestre, ou Cape Finestere. E quando você lê no Wikipédia, sabe o que diz? Eu vou ler para vocês. Na época romana, ou seja, na época de Paulo, acreditava-se que Cape Finestre era o fim do mundo conhecido. Aliás, o nome Finestre ou Finistera, assim como Finisterre na França, deriva do latim Finis Terrae, que significa confins da terra. É por isso que Paulo queria ir para a Espanha, porque Jesus havia dito: vocês precisam pregar o evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Pensa num homem obediente, pensa numa igreja que formou um homem focado. É essa a igreja de Atos, essa é a história dessa igreja. Paulo quer ir para a Espanha, porque na época dele os romanos acreditavam que a Espanha era o último lugar habitado da terra. A gente sabe que não é.
Hoje talvez a gente saiba qual é o último lugar habitado na terra, ou aonde são os lugares onde tem pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. E eu tenho orado para que Deus nos dê Paulos, pessoas que estão focadas. Eu preciso ir até onde o Evangelho não chegou. O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer para que o mundo seja impactado pelo Evangelho? O que eu tenho feito? O que nós podemos fazer para que isso ocorra? Nós não temos nenhum outro caminho para seguir, senão, de fato, o caminho da obediência à palavra, o envolvimento na palavra, a oração, a valorização da comunhão, entendendo que a ação missionária é uma ação coletiva e não individual, a celebração a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz no culto, que começa na igreja, mas termina na casa, a vivência dessa unidade, aonde o que eu tenho, eu coloco aos pés do Senhor. Nós precisamos viver dessa forma, primeiro, para que na escola, na família, na vizinhança, no trabalho, as pessoas olhem para nós e digam assim: eu quero me parecer com ele, eu quero me parecer com ela. Porque no momento em que nós estamos vivenciando isso na nossa igreja, é no momento em que nós estamos vivenciando essa ação sobrenatural de Deus na nossa comunidade, onde Ele acrescenta diariamente aqueles que Deus vai chamando, é que o Espírito Santo pode olhar para a igreja e dizer assim: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O chamado missionário acontece quando nós vivenciamos essas características como igreja, para que a sociedade, para que as pessoas, os lugares onde nós estamos inseridos, sejam impactados pelo Evangelho, para que Deus possa encontrar em nós, pessoas disponíveis, pessoas que estão prontas a responder quando Cristo nos chamar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos por essa igreja que tem tanto para nos ensinar. Essa igreja de Jerusalém, apesar das dificuldades, é uma igreja pronta a te obedecer, é uma igreja que está atenta às palavras de Jesus, uma igreja que está atenta a uma vida de oração, é uma igreja que vive e valoriza a comunhão. Ali o interesse do outro é colocado à frente do seu próprio interesse. Pai, é uma igreja que celebra ao Senhor, mas é uma igreja que, através da ação do Senhor, conta com a simpatia do povo. E as pessoas estão vindo porque querem encontrar o mesmo Jesus que elas veem na vida daquelas pessoas. Pai, essa é a nossa oração, que as pessoas olhem para nós e queiram conhecer ao Senhor, porque estão vendo o Senhor nas nossas vidas, para que o Senhor acrescente diariamente aqueles que o Senhor está chamando, em nome de Jesus, amém.